Vou iniciar nosso estudo recordando que um estudo sério obedece rigorosamente a uma disciplina. Portanto, caso não tenha visto os vídeos anteriores, você deve vê-lo primeiro, pois as ideias aqui apresentadas tiveram aí seu início e desenvolvimento, ok? O link para estes vídeos está na descrição. Sejam bem-vindos. Agora que nós já possuímos os conhecimentos propedêuticos adequados, podemos observar o transistor diretamente. As pesquisas sobre os semicondutores aconteceram em muitos lugares, porém a equipe que estamos vendo agora foi a que conseguiu resultados completos em menos tempo e pôde então apresentar o transistor. Vamos ver como isso funciona. Agora eles conseguiam dopar, esse é o termo que adotaram. Dopar é colocar um átomo estranho em um cristal. Pois bem, agora eles conseguiram dopar um cristal de germânio com diversos átomos estranhos. E foram pesquisar quais eram os mais convenientes. Veja aqui nesta representação plana da cadeia com um átomo de arsênico colocado em seu interior. Este arsênico passou a fazer parte da cadeia cristalina, porém ele contém 5 elétrons no seu último subnível de energia. Portanto, fica sobrando um elétron que não vai conseguir se encaixar em lugar nenhum. Por isso, o cristal como um todo parece ter uma carga elétrica negativa. Por isso, deram-lhe o nome de N. É um cristal tipo N. Agora vamos ver o que aconteceu quando introduziram um átomo de gálio num cristal de silício, porque as pesquisas não pararam no germânio, elas migraram para o silício, que é também um semicondutor, porém tem uma grande vantagem. Ele é muito abundante na natureza. Então, começaram a trabalhar com ele. E veja aí na ilustração que este cristal agora, com um átomo de gálio, que tem 3 elétrons no último subnível de energia, ficou faltando um elétron para completar a cadeia corretamente. Então, este cristal ficou com uma tendência de ter uma carga elétrica positiva. Por isso, recebeu o nome de P. Ele parece ser positivo. Bom, até aqui não havia utilidade nenhuma para isso. Porém, pesquisas estavam apenas no início. Então vamos ver agora o próximo passo que deram estes pesquisadores. Veja, todo cristal existe na natureza, ele se inicia com poucos átomos e depois outros átomos vão se agregando a ele. Pois bem, apanharam um cristal de silício ou de germânio, não importa, e depois foram agregando mais átomos de silício ou de germânio, conforme o caso. E o cristal foi se ampliando. E entre os átomos que foram se agregando, é que foram colocados os átomos utilizados para dopar aquele material. Então fizeram um cristal que eu representei do modo como você está vendo aí. Evidentemente, eles não foram construídos deste modo. Foi uma camada em cima da outra. Primeiro, tínhamos uma camada com silício ou germânio. Depois começou-se a fazer com que essa camada se ampliasse e recebesse nesta ampliação os átomos de dopagem. Uma vez feito isso, encerraram aquele tipo de dopagem. Depois começaram a dopar com o outro material.
Por exemplo, se usaram o galho na primeira dopagem, agora vão usar o arsênico. E nós tivemos então um cristal com 3 camadas diferentes. E vamos ver agora o que isso representa. Bom, foram testar como era a condutividade elétrica. Primeiro, eles testaram a condutividade elétrica de cada um dos tipos de cristais, tanto o tipo N quanto o tipo P. E ambas se tornaram condutoras de eletricidade. A corrente elétrica podia fluir tanto no cristal tipo N quanto no cristal tipo P. Agora, com esta nova pesquisa, vamos ver o que acontece. E, de fato, houve corrente elétrica em um dos sentidos de um modo normal. Porém, quando se inverteu a polaridade da alimentação, a corrente ficou interrompida. Então, vamos ver agora com mais detalhes neste circuito aqui. Eles conseguiram comprovar que, quando no caso do germânio, você aplica uma diferença de potencial entre os 2 terminais com a polarização correta, ele vai, a partir de 0,3 volts, ele começa a conduzir a corrente elétrica normalmente. Se inverter a polaridade, ele não vai conduzir, mesmo que se aumente bastante esta diferença de potencial entre os terminais. O mesmo aconteceu com o silício. Apenas havia uma diferença. O silício precisa de 0,6 volts na polarização correta para começar a conduzir a corrente elétrica. Caso se inverta a polarização, ele não vai conduzir mais corrente nenhuma. Bom, o que eles conseguiram com isso foi algo semelhante ao diodo, a válvula, que nós já conhecemos. Nós já vimos como funciona esta válvula. Ela só conduz em um sentido. Pois bem, os pesquisadores chegaram a um ponto em que havia um resultado prático, útil, porque uma pecinha minúscula já poderia ser usada e foi testada, evidentemente, para ser usada como detetor de sinal de transmissores de rádio e televisão, por exemplo. Então já se encontrou uma aplicação prática. Mas as pesquisas, evidentemente, não pararam por aí. Eles analisaram profundamente o que acontecia no interior do cristal. Veja esta ilustração e, se você quiser mais detalhes a esse respeito, eu coloco um link aqui na descrição e você vai encontrar mais informações a respeito. A primeira grande dificuldade neste estágio das pesquisas foi como conectar o minúsculo cristal com o mundo exterior. Como fazer uma conexão confiável? Ele não podia ir lá soldar um fiozinho no cristal. Ele tinha que fazer algo que funcionasse e se mantivesse no cristal. Eles observaram que, no ponto de união entre os diferentes tipos de cristal, o cristal P e o cristal N, formava-se uma pequena carga elétrica, como um capacitor, que nós já vimos lá no início dos estudos sobre a eletricidade. Ficava uma carga, porque o cristal P, por sentir falta de elétron, ele acaba roubando elétrons do cristal N. E o cristal N, que quer se livrar de alguns elétrons, entregam com tranquilidade alguns elétrons para o cristal P. Porém, ambos ficam carregados eletricamente. E a carga elétrica bota um fim nesta transferência. E acumulam no ponto de junção
uma carga positiva de um lado e uma carga negativa do outro. E neste local onde são colocadas as cargas, deram o nome de zona de depleção. Pois bem, uma vez compreendido tudo isso, já estávamos prontos para dar o próximo passo. E foi o que aconteceu. O próximo passo no desenvolvimento das pesquisas foi justamente acrescentar mais uma camada de átomos dopados naquele cristal que até então seria um diodo. Então, por exemplo, se eles começaram com o cristal N, tipo N, depois colocaram uma dopagem que o tornava P. Pararam e continuaram o crescimento do cristal, só que voltaram a colocar uma dopagem que vai produzir novamente um cristal N. E tudo que foi obtido é semelhante ao que se mostra na ilustração. Veja, agora nós temos aqui, representados de um modo totalmente aleatório em relação à realidade, nós temos um cristal N, um cristal P e um cristal N novamente. Cada uma dessas junções possuem as suas zonas de depleção. Pois bem, se você quiser maiores detalhes a respeito destas pesquisas iniciais, tenho também um link colocado na descrição para que você conheça com mais detalhes tudo isso, ok? Então, agora eles precisam de 3 conexões externas. Uma com a parte que possui o material N, na qual se liga o terminal positivo da alimentação. Esta parte do transistor recebe o nome de coletor, pois ele coleta os elétrons que passam pelo transistor. Na parte central do transistor recebeu o nome de base. Foi instalada uma conexão e finalmente foi instalada uma conexão que se liga ao terminal negativo da alimentação. Esta conexão recebeu o nome de emissor, porque é justamente ele que vai transmitir os elétrons. Apesar de que nós estamos falando do transistor NPN, mas a nomenclatura se manteve mesmo para os transistores PNP, ok? Que funciona no sentido contrário ao do NPN. A polarização negativa da bateria é ligada no coletor e a positiva no emissor, mas a nomenclatura se manteve, ok? Pois bem, vamos seguindo adiante. Agora, para que serve isso? Vamos ver o que se pode fazer com isso. Então montaram um circuito semelhante ao que está sendo colocado na ilustração. Observe, inicialmente eles não sabiam de nada. Depois, com o diodo, descobriram que para que houvesse uma corrente elétrica, havia a necessidade de se polarizar o diodo com 0,6 volts acima do diodo, no caso NPN. Bom, então montaram este circuito aqui e descobriram que a base tinha que receber uma polarização mais negativa em relação ao emissor. Ora, isso foi muito fácil de conseguir. Bastou colocar uma resistência no emissor e ao seu lado um capacitor para que ele, quando houvesse corrente elétrica, a voltagem que seria gasta pela resistência tornava esse ponto acima da resistência mais positivo, de modo que a base estaria então mais negativa. Aí ela então começaria a conduzir corrente elétrica. E isso era polarizado de um modo tal que ele poderia conduzir, por exemplo, se o transistor é para trabalhar com 100 miliamperes, na base se polarizava para que houvesse uma corrente de apenas 1
miliamperes. E assim, com essa abundância de elétron aqui na base, ele conseguia migrar para o coletor, porque a zona de depressão desaparecia. Nos dois casos, como estão corretamente polarizados, a faixa de depressão vai se estreitando e desaparece. Então, há uma corrente fluindo normalmente. E se descobriu que, com uma pequena variação na corrente da base, você tem uma variação 100 vezes maior na corrente do coletor. Pronto, descobriu-se assim que o transistor poderia substituir uma válvula triodo, uma válvula amplificadora, ok? Continuaremos este estudo no próximo vídeo. Até lá!